Olá, meu povo, boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando por aí. Glória, bem-vinda. Deixa eu ver quem apareceu aqui. A Ione, chama o pessoal lá, povo. O pessoal da turma, os colegas, para vir participar. Ei, Gabi, boa noite. A Grazi também já está aí. Grazi, o Roger está por aí? Fala com ele que agora ele vai acompanhar a gente também. Está intimado. Deixa eu ver quem apareceu. Andresa também, que eu acho que não tinha dado boa noite. Bem-vinda, viu, Andresa? Luiz também não chegou ainda. Fechar minha porta ali nesse canto, porque tá barulhento aí. Não sei se der para vocês ouvir. Ah, Ione. Eu vi que você chegou cedinho, né, Ione? Estava nos aguardando. Pessoal, o material da live de hoje, ele tá aí no topo do chat. Já coloquei em azul aí, tá? Para quem for chegando e quiser. Ah, Luiz está aí. Luiz estava perguntando por você. Boa noite, bem-vindo, viu? Ei, Patrícia, boa noite. Patrícia chegou aí também. Deixa eu ver mais. Ah, então tá bom, Luiz. Eu tava sentindo sua falta. Você já tá sócio do nosso canal aqui. A Vilma chegou por aí também? Vilma, me dá um oi, por favor. Deixa eu ver se ela chegou. Ah, sim. Colocou que já tava aguardando aí. Deixa eu ver. A Lu, ei, Lu. Saudade. Depois tem que mandar um zap pra gente conversando. Acho que você me mandou um tanto, eu não consegui ouvir todos os seus áudios. Daqui a pouquinho eu vou te responder, tá? Na hora que terminar a live e minha aula, eu te dou um retorno. Que bom, Andresa, fico feliz, viu? A Andresa colocou aí, tá gostando das lives. Andresa. Gente, tem alguém que chegou aí que estava na formação hoje de governador Valadares? Se tiver, dá um oi aí para mim, por favor. A Angélica chegou aí também, boa noite. Tá aqui, muito bacana, Patrícia, isso mesmo. Quem chegou por aí? Gabi, tá, Ademir, tava sentindo sua falta. Boa noite, viu, Ademir? Bem-vindo. Ademir tá aí, eu tô sentindo falta também da Flávia. A Flávia tá sumida aqui da quarta-feira. Ei, Sandra, boa noite. Falando nisso, pessoal, já encaminhei o certificado para vocês. Caso alguém não tenha recebido, me avisa aqui. Quando vocês avisam, eu, enquanto a Elisa for apresentando daqui a pouquinho, eu vou anotando, tá? Quem por acaso não tenha recebido. Vou ver mais se teve. Eu vi que o Luiz já respondeu, né, Luiz, lá para mim no e-mail, falando que já recebeu o certificado. Ver se teve gente nova aqui que eu esqueci de cumprimentar. A Glória, eu já falei. Marcilene, bem-vinda, viu, Marcilene? Boa noite. Renata, bem-vinda. Eu que agradeço, Andresa. Um prazer enorme, viu? Ah, muito bem, viu? A Lu colocou aí, eu vou escutar seus áudios, viu, Lu? Que é uma luta. Ah, pode ir, sexta-feira eu tô lá na clínica, tá? Sexta-feira eu devo ficar na clínica até acho que 3 horas. Pode ir à vontade. Sandra, não precisa. Ah, Flávia, muito bem. Ah, não, não é a Flávia, não é a Miri. Ô, Sandra, não precisa de fazer inscrição, não, tá? Daqui a pouquinho, mais para o final da live, eu vou disponibilizar um link. Nesse link você vai preencher o seu nome, os dados, vai colocar 3 palavras-chave, que eu vou falar ao longo aqui da live. Uma no início, uma mais para o meio da live, uma mais no finalzinho. Aí você recebe o certificado. Peço para vocês, na hora que for colocar o e-mail, tomar cuidado para não colocar errado, porque às vezes eu vou devolver, eu sempre copio, né, colo para poder mandar o slide pelo mesmo e-mail que vocês colocaram. E às vezes vem com algum erro, alguns eu consigo arrumar, mas outros às vezes falta parte, ou às vezes coloco o nome 2 vezes, eu fico sem saber. E às vezes dá problema para entregar assim. Ah, que ótimo. Patrícia falou que recebeu todos, a Ione também. Ei, Miriam, que alegria ter você aí com a gente. Falei com a Maíra ontem, Miriam, que eu estou morrendo de saudade dela por aqui, que ela faz falta demais no sábado, ela e a Maria Celi. Acho que é Shirelle, né? Shirelle Gregório. Boa noite, viu, Shirelle? Bem-vindo.
A Patrícia, me conta de onde você é, Shirley, por favor. Ou não sei se é assim que pronuncia, porque eu acho que é Li no final, né? Depois me conta aí de onde que você é. E Gianani, Gianani chegou aí também para nos acompanhar. Lá e só começa nesse canal de Gianani, na hora que você dá oi. Você, a Vilma, Luísa aí já virou sócio, e aí eu fico chamando o povo, a Vilma, a Lu, a Patrícia conhece aí, bacana. Alguns são os meus alunos, porque às vezes na hora que a gente está dando aula, não dá para ver o nome de todo mundo, nem todo mundo aparece com o nome lá. Até que eu aprenda é uma luta. Minha turma do sábado de psicopedagogia, da turma 5. Deixa eu ver mais. A Glória também falou que recebeu todos os certificados, que ótimo. Fico muito feliz. Qualquer coisa, só vocês me encaminharem também. Como vocês já receberam certificado em outros momentos, é só me pedir também por e-mail que eu já encaminho. Maria Alice chegou, boa noite. Pessoal, hoje eu não vou me demorar nesse inicinho, porque para a gente poder aproveitar bastante aí a nossa convidada de hoje, porque é muito boa. E é uma temática que a gente precisa muito, e às vezes tem pouco acesso, né? Tem pouco conhecimento sobre a profissão, principalmente para nós da educação. Tem muita gente aqui que eu sei que é da educação, e também, né, dessa área da psicopedagogia. Tem várias pessoas hoje também do nosso público que é da psicopedagogia, e aí, né, essa atuação é muito importante para que vocês entendam, compreendam como, né, que se dá esse processo. Nosso tema de hoje vai ser, então, a atuação da terapia ocupacional junto às crianças com TEA. Eu falei muito na live passada, né, da importância do TO, falei várias vezes, né, terapia ocupacional, esse caso a gente caminha para terapia ocupacional, ou pede ajuda, ou pede uma avaliação, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse, né, a atuação, como que funciona. Eu vou deixar, né, a Elisa se apresentar, mas eu queria só falar o nome rapidinho, depois ela fala um pouco melhor aí da atuação. Então, eu convidei a Elisa é terapeuta ocupacional, ela atua aqui no NUNE, em Brumadinho. Para quem é de Brumadinho, é o núcleo, né, de neurodesenvolvimento infantil. Ele é vinculado à prefeitura. Tem feito um trabalho assim maravilhoso. Depois eu quero até que a Elisa comente um pouco, né, dessa atuação do NUNE. É um núcleo mesmo, com vários atendimentos muito importantes aí, não só para crianças com TEA, mas principalmente, né, ao meu ver. Ela também atua na PAI e faz atendimento particular. Ela é aqui de Brumadinho também. Elisa, eu já vou te convidar para vir para a tela. Eu já posso falar a primeira palavra-chave? Ainda não. Tem que perguntar para o marido se pode, gente. A Elisa já está na tela comigo? Elisa, bem-vinda. Um prazer Obrigada. imenso estar com você hoje. Te agradeço demais. Sei da correria, deve ter trabalhado o dia inteiro. Chegou correndo para dar um Não, oi para a imagina. gente. Imagina, é Fico um prazer. Eu fico lisonjeada com o convite. Muito obrigada, né, ao pessoal que está aqui com a gente. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, igual a Gislene já disse, sobre a atuação da TO, a terapia ocupacional, junto a esse público que são as crianças com TEA, ou como a maioria chama, autismo. Muito obrigada. Eu vou te deixar aí tranquila para você, né, conduzir. Eu vou sair da tela agora, vou pedir o Thiago para compartilhar com você o slide. Você pode ficar à Sim, vontade. Eu vou estar por aqui nos bastidores. Qualquer coisa que você precisar, você pode chamar. E eu vou acompanhando o chat, tá bem? ótimo. Qualquer coisa pode Bem-vinda. me interromper. Tá. A casa é sua, fique à vontade, viu? Eu que agradeço, obrigada. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou me apresentar, falar um pouquinho de mim. Eu me formei na UFMG, sou recém-formada, me formei ainda esse ano, no começo do ano. E depois que eu me formei, como a grande maioria, eu senti a necessidade de aprofundar um pouco mais os estudos, porque quando a gente forma, a gente aprende muita coisa. Eu estudei numa universidade muito boa, que foi a UFMG, mas não é suficiente. Então a gente precisa estudar um pouquinho mais. E dentro da minha área de atuação, a gente vai vendo quais que são as necessidades do dia a dia, do trabalho e buscando estudos nessa área. Então, os cursos que eu desenvolvi foram o curso introdutório de integração sensorial, porque apesar de ser uma prática específica da terapia ocupacional, não é suficiente na graduação que a gente vê, porque é uma área muito vasta, com muitas informações, que está cada dia mais atualizada. Então, eu decidi iniciar essa formação em integração sensorial, que ainda estou caminhando, fiz a iniciação, né, a parte de introdutória,
e vou dar continuidade. E também fiz um curso de aba naturalista, que é o que eu estava comentando com a Gislene um pouco antes da gente começar a live, que é uma abordagem que, ao meu ver, casa muito com a minha atuação, casa muito com o público que eu atendo e que faz total diferença quando a gente entende um pouco sobre essa área comportamental. A gente aprende a lidar melhor com os nossos pacientes, a gente aprende a ter uma posição mais certeira, mais assertiva, e eu acho que o trabalho flui melhor. Eu prefiro o aba naturalista porque eu acho que o aba tradicional é um aba muito nas caixinhas, eu não consegui me adequar muito bem, mas em alguns momentos não tem saída. Tem que ser esse aba mais convencional mesmo, não tem muita saída. E hoje, como a Gislene falou, eu trabalho no NUNE, que é o Núcleo de Neurodesenvolvimento Infantil aqui de Brumadinho, que depois eu vou falar um pouco mais sobre vocês, que é assim, é o xodó, vocês têm que valorizar, quem é de Brumadinho tem que procurar, porque assim, gente, não é porque eu trabalho lá não, porque eu fui estagiária lá antes de trabalhar, para vocês terem noção. É um lugar que não tem em outras cidades. Pela prefeitura, pelo SUS, esse núcleo ele não existe. Eu nunca ouvi falar, assim, pelo menos na Redondeza ele não tem. É uma coisa assim que eu tenho que tirar o chapéu assim para esse investimento, que realmente foi uma coisa que fez diferença. Estou trabalhando na PAI de Brumadinho, com um público um pouco diferente, mas também tenho alguns autistas lá, mas numa faixa etária um pouco mais avançada. E tenho os meus atendimentos particulares. Estou tentando, porque são poucos horários, infelizmente, nosso dia só tem 24 horas. A gente tenta abraçar o mundo, mas tem hora que não é possível. Mas então vamos lá. Antes de eu falar um pouquinho para vocês sobre a integração sensorial em si, eu acho importante eu falar primeiro o que é terapia ocupacional, porque a gente fala de TO, mas a grande maioria das pessoas não sabe o que é a terapia ocupacional. E eu não julgo, não, porque eu falo que também quando eu comecei na faculdade, eu sabia muito pouco e eu tinha uma visão muito errônea do que era a TO. Como o próprio nome já diz, a gente trabalha com ocupações. O que são ocupações? Tudo aquilo que a gente faz durante o nosso dia. Desde as atividades significativas até as atividades de rotina mesmo. Alimentação, higiene, tomar banho, educação, as atividades significativas que entram o lazer, o trabalho. E para a criança, que é o público que a gente vai abordar aqui hoje, a principal ocupação é o brincar. Então, por favor, quando verem uma criança em terapia, não pergunte para o terapeuta, mas você só brinca, é só isso que você faz? Não, a gente faz muito mais além disso, mas o nosso meio de trabalho é a brincadeira, porque não tem muita saída. A criança brinca, então a gente precisa aproveitar dessa ocupação principal para desenvolver os nossos objetivos. Então, a terapia ocupacional ela é definida como uso terapêutico das ocupações de vida cotidiana das pessoas. E aí o nosso cliente ele pode ser uma pessoa, ou um grupo, ou uma população inteira, né? Varia bem de acordo assim, com o local, qual que é o objetivo de intervenção. E a nossa finalidade ela é sempre aumentar e permitir a participação. O que eu quero dizer com participação? Que essa pessoa seja funcional, que ela alcance uma meta. Se a meta dela é conseguir trabalhar, eu quero que ela atinja essa meta. Se a meta de uma mãe é que essa criança consiga brincar, consiga entender a funcionalidade desses brinquedos, então é essa participação que eu quero com essa criança. Quando a gente pensa, então, na TO, pode passar, por favor, Tiago? Isso, obrigada. Quando a gente pensa, então, na terapia ocupacional, nós temos sempre que pensar no cliente, que pode ser o indivíduo, o grupo ou uma população, e o cliente nem sempre vai ser, pensando no público infantil, somente a criança que a gente atende. Geralmente, esse cliente, ele é a criança e com a família, né, que são os pais, porque não tem como eu trabalhar só com uma criança sem pensar nesse contexto que ela tá. E aí, já puxando o gancho, o nosso público, a gente sempre tem que pensar no nosso cliente, no nosso público-alvo de intervenção, na ocupação que esse cliente tem dificuldade ou que ele não consegue desenvolver, e tudo isso inserido num contexto. Então, eu costumo falar que a intervenção da TO, ela está na intervenção desses 3 itens, que é o cliente envolvido em uma ocupação que está inserido em um contexto, porque não dá para a gente dissociar. Às vezes, a gente vai trabalhar ali, se é um paciente que tem dificuldade com a coordenação motora fina, eu vou trabalhar ali o componente da coordenação motora fina, mas sempre pensando no que esse cliente vai fazer com essa coordenação motora fina. Ele quer comer, ele quer dar conta de vestir roupa sozinho, ele quer conseguir escrever. Então, a gente sempre pensa na interseção dessas 3 coisas.
E essa ocupação, e onde que ele vai desenvolver? É na casa dele? É na escola? É na casa de um parente, de um amigo, é no momento de lazer? Porque o ambiente tem muita influência sobre a forma como a gente executa as nossas atividades do dia a dia. Eu não sou a mesma pessoa comendo em casa do que eu sou comendo num restaurante. São coisas completamente diferentes. Então, a gente tem que pensar sempre onde essa atividade vai ser desenvolvida para a gente pensar na nossa intervenção. Dito isso, pensando né, nas ocupações, na atuação da TO, eu aponto agora para vocês o que é o famoso autismo. O que é o TEA? O transtorno do espectro autista. Eu não vou me delongar muito nessa explicação, porque a Gislene, eu tenho certeza que já deu uma aula excelente, magnífica, com todas as definições possíveis e atualizadas. Mas o TEA hoje ele é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas que são afetadas por ele apresentam alterações nas funções neurológicas e isso acarreta no desenvolvimento de algumas áreas que elas acabam não se desenvolvendo da forma como deveriam. E isso acarreta em algumas dificuldades, né, no dia a dia. É sim uma deficiência. As pessoas às vezes têm mania de dizer que é só uma coisa comportamental, a criança é assim mesmo, é o jeitinho dela. É sim uma deficiência, mas não é porque é uma deficiência que precisa ser vista como algo limitante. O que eu costumo dizer é que nós temos que tentar parar de normalizar as pessoas com TEA, porque o que é normal? O que é isso? A gente não envolve a criança com TEA num tratamento, numa terapia, para fazer com que ela se enquadre numa caixinha. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que essa criança precisa de intervenção e ela precisa de terapia para ela conseguir ser funcional, como eu disse antes. Mas eu não sou igual a minha irmã, eu não sou igual a vocês, então não quer dizer que isso para mim fica bem claro. Eu não quero que uma criança com TEA seja como as outras, porque também é difícil a gente comparar crianças típicas umas com as outras. Então, eu costumo dizer que a gente tem que comparar a criança com TEA com ela mesma, para a gente acompanhar esse desenvolvimento. Conseguimos metas, que bom. Então, a gente vai continuar desenvolvendo a partir de onde essa criança está. E hoje a gente utiliza esse termo espectro, porque antes a gente falava de graus, de dificuldades, falava de Asperger, falava de várias coisas, mas que não ficava uma coisa muito bem explicado, não ficava claro, né? O que é essa questão do autismo. E hoje o espectro ele é utilizado porque é uma variedade muito grande de sintomas e de formas de manifestação para cada um. Então, às vezes a gente pega duas crianças com autismo e compara, e são crianças completamente distintas, com formas completamente distintas de manifestação. Então, por isso o espectro. Mas vale ressaltar que mesmo com essa variedade de sintomas, a grande maioria deles, se não a maioria, passa por uma restrição da comunicação social e apresenta esses interesses restritivos e repetitivos, que geralmente são as primeiras coisas que a gente dá aquele clique e pensa, acho que talvez essa pessoa possa estar dentro do espectro, porque são, assim, os mais comuns e os mais vistos, né? Dito isso, eu vou falar um pouquinho para vocês, pensando nessa questão da comunicação social, dos interesses restritos e repetitivos, eu trouxe um pouquinho sobre as principais abordagens, os principais objetivos da TO com esse público. Elisa, Oi, vou aproveitar que você vai mudar de slide, vou só falar a primeira claro, chave, primeira pode ficar à palavra-chave. vontade. Pessoal, a primeira palavra-chave da noite é intervenção. Para quem está chegando pela primeira vez no canal, além de se inscrever e de deixar o like, eu vou falar 3 palavras-chave ao longo da live e no final vou colocar um formulário para vocês preencherem e receber certificado, tá? Então, a primeira palavra-chave, intervenção. O Tiago vai colocar aqui embaixo, tá? Pode continuar, Elisa, desculpa. Não, imagina. É, pensando em crianças com autismo, não só crianças, indivíduos com autismo, e pensando na TO, eu trouxe para vocês as 3 principais abordagens e objetivos dentro da terapia ocupacional voltada para esse público. Antes de mais nada, a gente tem que falar da intervenção precoce. Por quê? Era algo que eu estava até comentando com a Gislaine também antes da gente começar a live. Antes de eu falar isso, eu vou explicar para vocês o que é a intervenção precoce. A intervenção precoce é quando a gente pega crianças de até 3 anos para começar essa intervenção intensiva
com todas as terapias, desenvolvendo todas as habilidades. Eu costumo dizer que mesmo que a criança ainda não tenha um diagnóstico fechado, mas que você suspeita ou que já tem identificado algum atraso no desenvolvimento, é importante que se procure as terapias, porque agora falando da minha área em específico, para mim, o diagnóstico ele é importante? É sim, ele é muito importante. Mas eu trabalho com uma abordagem centrada na família. Então, se essa família chega para mim e fala assim: o meu filho de 2 anos, ele não sabe brincar com os brinquedos, ele joga tudo no chão, ele esparrama tudo, ele quer quebrar tudo, ele não interage com outras crianças, ele tem um comportamento de birra muito presente, não consegue se comunicar. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima disso. Então, vocês concordam comigo que se o diagnóstico de autismo ele vem associado ou não vai mudar tanto a minha intervenção? Porque se vem o diagnóstico de autismo, as demandas da família vão continuar sendo as mesmas. As dificuldades daquela criança vão continuar sendo as mesmas. Então, se você identifica um atraso, identifica uma dificuldade, não pense 2 vezes antes de começar uma intervenção. Porque pode ser que esse diagnóstico venha quando essa criança tiver 4, 5 anos. E com 4, 5 anos já não é mais uma intervenção precoce. A gente consegue muita coisa? Consegue sim. Não é porque não vou levar mais para terapia porque não vai adiantar. Vai adiantar. Mas não vai ser tão rápido e tão eficaz quanto essa criança de 2, de 1, de 3. Então a intervenção precoce ela é isso. É pegar lá no inicinho, esses atrasos dos marcos de desenvolvimento, que são o que a gente chama, para dar início a essas intervenções. Ah, mas como que eu sei se meu filho tem algum atraso, se ele tem alguma dificuldade? Gente, uma coisa simples que todo mundo tem em casa, caderneta de vacinação do SUS. Tem todas as informações. Acompanha, lê, vê se tem alguma coisa ali que você acha que ainda não percebeu no seu filho, leva para uma avaliação. Você levar para uma avaliação de um profissional não quer dizer que ele vai ficar em intervenção. Você pode levar para avaliar. E uma luzinha que eu deixo acesa para vocês, que é uma coisa que eu venho percebido muito na minha prática enquanto profissional. E olha, tem pouco tempo que eu estou no mercado de trabalho, mas que eu escuto falar desde o início da minha graduação e que está presente. Assim, é verdade. Gente, não caia nessa conversa de médico que fala: cada criança tem seu tempo. Cada um vai no seu tempo. É verdade? É sim, é verdade. Mas uma coisa é uma criança de 1 ano e 3 meses que ainda não fala, e outra coisa é uma criança de 2 anos, 2 anos e meio que não fala. Tem alguma coisa errada. Pode ser que a criança daqui 2 meses comece a falar? Pode ser, mas pode ser que ela não fale. E aí você perdeu esse tempo todo de intervenção. Então, assim, eu digo para mim que ninguém melhor do que os pais para conhecer os próprios filhos, ou quem acompanha de perto. Então, assim, médico sabe, não tô falando que médico, né, gente, para desacreditar do que o médico fala, que não é isso. O médico tem o seu lugar, ele é muito importante. Mas se você tem uma desconfiança, se você acha que tem alguma coisa errada, confia no seu tato. É melhor você levar para uma avaliação e aquele profissional te dizer que não é necessária a intervenção, do que você ficar com essa pulguinha atrás da orelha e não procurar uma ajuda, não procurar uma orientação, tá? Então, pulando da intervenção precoce, uma das principais abordagens e aí um pouco mais de objetivo com esse público é o ensino de habilidades básicas. Por quê? O ensino dessas habilidades. Porque muitas das vezes as famílias chegam assim: eu quero que o meu filho consiga brincar com outras crianças, eu quero que o meu filho aprenda a falar, mas essa criança, ela ainda não consegue apontar, essa criança, ela não consegue sentar e fica sentada por 5 minutos envolta em uma brincadeira, essa criança, ela não consegue entender o que é uma brincadeira, o objetivo social mesmo, o que é brincar, ela não consegue entender. Então, antes de eu trabalhar essas metas, eu preciso ensinar essas habilidades básicas para essa criança. E aí, o mais importante de todos, puxando para o meu lado, a integração sensorial, que é uma coisa que as pessoas falam: mas é só colocar no balanço e brincar com massinha. Não, não é. A integração sensorial é uma ciência, ela tem comprovação científica, ela requer muito estudo, ela requer muita avaliação e ela faz diferença. Quando bem feita e bem orientada, ela faz total diferença na vida daquela criança. Pode passar, Thiago. E aí, repetindo um pouquinho do que eu já disse,
A intervenção precoce, ela é até os 2 anos de idade, no máximo até os 3. Por que que a gente fala até essa idade? Porque é a fase que a criança tem maior plasticidade cerebral. O que que é essa plasticidade cerebral? É a capacidade de absorver informações, aprender, entender e transformar aquilo em alguma habilidade. É por isso que as pessoas falam que crianças aprendem inglês muito mais fácil, aprendem outras línguas muito mais fácil do que adultos, por causa dessa plasticidade cerebral. Então, por isso que eu digo, crianças mais velhas, adultos, adolescentes, eles se beneficiam da intervenção da TO? Com certeza, não é para deixar de lado, não é para deixar de fazer a intervenção, tem que fazer sim. Mas numa intervenção precoce, com 2, 3 meses, a gente vê um resultado muito significativo. Agora, com as pessoas maiores, talvez a gente precisa, com adultos, adolescentes, a gente precise de 1 ano, meses de intervenção para ver esse mesmo resultado. Então, vocês conseguem entender qual que é a importância dessa intervenção precoce? E aí, como eu já disse, nessa faixa de idade, as crianças têm muito mais facilidade de aprendizado. Elas não têm tantas manias, elas não têm tantos vícios como a gente tem. A rotina delas ainda está sendo estruturada, o cérebro está sendo moldado, então a intervenção ela deslancha muito mais fácil. E aí, falando um pouquinho do ensino das habilidades básicas, a gente segue uma ordem, digamos assim, uma hierarquia. Por onde que a gente começa? Uma criança que chegou para mim hoje e aí tá totalmente desorganizada, movimento repetitivo, a criança grita, a criança corre, a criança não presta atenção no que eu tô falando. Por onde que eu começo? Nas habilidades de atenção. O que são essas habilidades de atenção? Conseguir com que essa criança olhe no meu olho, que ela faça contato visual, mesmo que mínimo, mas ela precisa fazer contato visual. Por que o contato visual é tão importante, gente? Porque se você não olha, se você não observou, você não aprende. Se você anda olhando para o chão, como que você vai aprender alguma coisa do mundo se você não olha para ele? A gente aprende muito por imitação, principalmente as crianças. Por isso que a gente fala que as crianças, elas são o xerox do que tem em casa, porque elas vivem naquele ambiente, elas absorvem, elas observam e elas imitam. Então, é uma habilidade muito importante. Fazer o contato visual é importante por isso, porque é por meio da visão mesmo, por meio do observar, a gente aprende muitas coisas. E a habilidade de esperar, porque se eu não espero, eu não faço troca de turno com o meu colega. Se eu não espero, eu não escuto o que, é que o outro está falando comigo. Se eu não espero, eu não consigo raciocinar sobre o que eu preciso fazer. Então, essa habilidade de atenção ela é muito importante. E aí, como eu já disse, a habilidade de imitação não tem nem o que dizer. Porque se você não imita, se você não observa, se você não imita, você aprende pouquíssimas coisas. A gente na vida. Se você chega num lugar que você nunca foi, por exemplo, um restaurante, que são aquelas mesas, né, mais chiques, tem vários talheres, vários copos. Se você não sabe, muito provavelmente você vai olhar para a mesa do lado para ver o que é que as pessoas ao redor estão fazendo, para você também fazer. Então, a imitação é a base de muita coisa, hoje em dia, do nosso comportamento social mesmo. E aí, quando essa criança consegue imitar, a gente passa para as habilidades de linguagem. A fala, gente, essa habilidade de linguagem, ela é muito mais específica da fono, sim, da fonoaudiologia. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A minha intervenção na linguagem era um pouco limitada, mas não quer dizer que eu também vou fechar os meus olhos e não vou fazer nada em relação a isso. Eu vou sim. Então, eu vou ensinar aquela criança a apontar, ao invés de ficar lá chorando, esgoelando, a mãe tentando adivinhar o que, que essa criança quer, eu vou ensinar essa criança a levar o dedo até o que ela quer, a apontar para o que ela quer. Eu vou ensinar essa criança que o cachorro faz uau-uau, que a vaca faz mu. Vou ensinar ela a imitar sons, porque esse imitar os sons também vai ser importante depois para que ela brinque de faz conta, para que ela tenha o brincar simbólico presente. Então, vocês percebem que está tudo interligado? Nada é numa caixinha? Tudo fica interligado, tudo puxa uma coisa que puxa outra. E é o ser humano, nós não vivemos em caixinhas. Nós somos um ser biosocial conectado. Então, a gente precisa trabalhar todas essas áreas para conseguir um objetivo. Por isso, voltando lá no início,
que eu digo que a TO, eu digo não, né? As referências nos apontam, os estudos mostram que a atuação da terapia ocupacional é a interseção entre aqueles três fatores que eu disse: o contexto, a ocupação e o cliente. Porque se eu pego só um desses fatores, eu não consigo intervir de maneira adequada. Pode passar, Thiago. E aí, o mais importante, a menina dos meus olhos hoje, a abordagem de integração sensorial. A gente fala integração sensorial, mas o que é essa bendita dessa integração sensorial? A integração sensorial, ela é um processo neurológico natural que acontece com todo mundo de forma inconsciente. Então, ela é. Aqui tá com um errinho, gente. Até peço desculpa, tá? Depois eu vou consertar e mando para agir certinho para vocês. O que é integração sensorial? É o que torna capaz, dar significado ao que a gente vive através do filtro de todas as informações e aí a gente seleciona aquilo que é necessário. Por exemplo, eu estou sentada aqui agora conversando com vocês numa mesa. Atrás dessa mesa tem várias fotos, em cima dessa mesa tem várias canetas, tem enfeite, tem relógio, tem muitas coisas. Só que essas informações agora, elas não são importantes para o que eu estou fazendo. O que é importante para mim agora? O raciocínio que eu estou seguindo desde o começo da apresentação, ver se a tela do computador está funcionando direitinho, se o meu som está saindo direitinho, se está aparecendo a apresentação para vocês. Então, vocês percebem que são vários estímulos visuais, auditivos, sonoros, táteis, porque eu estou sentada numa superfície e eu sinto ela. Então, o que a integração sensorial, a nossa integração sensorial faz? Ela filtra. O que é importante para eles agora realizar essa palestra, essa apresentação? Eles não precisam da notícia das fotos que estão atrás dela. Ela não precisa da notícia do que está acontecendo lá na rua de baixo. Ela precisa focar. E é isso que a integração sensorial faz. Ela foca e integra os sentidos que eu preciso para conseguir entregar esse objetivo. Então, o objetivo principal da abordagem de integração sensorial é melhorar o processamento sensorial dessas crianças para gerar funcionalidade. Quem são as pessoas que precisam dessa abordagem de integração sensorial? São só as crianças com autismo, com TEA? Não, são as crianças, as pessoas que apresentam transtorno do processamento sensorial. O que é o transtorno de processamento sensorial? Quando essa integração não se dá de forma eficiente. Vocês já repararam que crianças com TEA, pessoas com TEA, não todas elas, mas a grande maioria, ficam extremamente incomodadas com barulho de fundo? Eu tenho muitos pacientes que estão ali fazendo uma atividade super focados e aí passa uma moto na rua, acabou com o meu atendimento. A criança não consegue mais fazer nada. Por quê? Porque o cérebro dela não dá conta de filtrar essa informação. O cérebro dela não consegue dizer para ela que ela não precisa ficar atenta a esse estímulo no momento. Aquilo não é importante para ela. Então, desregula. E aí é por isso que a gente vê, principalmente nas crianças com autismo, esse comportamento tão desnivelado, porque eles têm dificuldade de integrar todas essas funções. E aí eu digo para vocês, porque a gente tem visto muito hoje em dia, no meu Instagram também tem várias dicas de como trabalhar a questão sensorial em casa. A gente vê vários Instagrams aí de mães com criança com autismo, que é bacana, não estou dizendo que não é válido sim. Só que a gente tem que tomar cuidado que integração sensorial é diferente de estimulação sensorial. Estimulação sensorial é eu lá brincar de massinha com a criança, pôr a criança na grama, pôr a criança em contato com diferentes sensações. A integração sensorial, ela não é isso. Eu quero integrar os múltiplos sentidos dessa criança e fazer com que ela tenha uma resposta adequada para aquilo que ela precisa. Então, vocês entendem que é um pouco mais complexo? Não basta eu colocar a criança para brincar de massinha, porque o que eu estou integrando? O que eu estou querendo com isso? É importante brincar de massinha? É demais. Quer dizer que a partir de agora ninguém mais pode brincar com coisas sensoriais em casa? Não, muito pelo contrário, a gente tem que ser exposto a essas coisas o tempo todo. Mas a abordagem de integração sensorial,
Ela é exclusiva do profissional de terapia ocupacional. E ainda digo mais, procure profissionais que buscam se aprofundar na temática, porque é muito difícil. Eu digo por mim que eu tenho pacientes hoje que eu trabalho com essa abordagem, eu estou estudando, eu estou buscando, e ainda assim cada dia é um desafio novo. Então, fiquem atentos quando forem procurar esse profissional para prestar esse tipo de serviço, porque não é assim, é TO e aí vai dar conta. Quando eu não dou conta, eu sou a primeira pessoa a falar, porque eu acho que a gente tem que ser transparente e justo com as pessoas que a gente atende, não é ficar enganando, né? E aí, eu vou pedir o Thiago para poder passar para a gente o slide. Que por que eu digo que a abordagem de integração sensorial, além de ela ser uma abordagem específica da terapia ocupacional, ela tem um ambiente específico para ser feito. Então, eu tenho os meus pacientes no particular, e aí eu falo para as mães. Hoje em Brumadinho, não tem outra clínica a não ser o MUNI com a sala de abordagem de integração sensorial. Não tem esse espaço aqui. Do meu conhecimento, não tem. Então, eu posso atender o meu paciente no particular? Eu posso e eu devo, eu vou atender. Terapia ocupacional com crianças com TEA não é só abordagem de integração sensorial, vai muito além disso. Mas a abordagem de integração sensorial eu só faço no MUNI, porque a gente tem essa estrutura que vocês estão vendo aí. É claro que varia muito de um espaço para outro, varia do recurso que essa instituição tem, varia do espaço físico que a gente tem disponível, mas algumas coisas elas são básicas. A gente precisa de balanço suspenso, a gente precisa de tatame, a gente precisa de trampolim, algumas coisas são básicas para essa sala. E aí, gente, quando vocês veem essa sala, vocês acham lindo, vocês acham maravilhoso. E aí, quando a gente vai levar os nossos filhos, quem seja que fosse, para poder fazer esse atendimento, no particular, geralmente, é uns R$ 300 a sessão. De uma, assim, chutando baixo, um valor baixo, é uns R$ 300 no particular. Aí vocês acham um absurdo, e eu concordo, é caro. R$ 300 hoje em dia é muito dinheiro, é. Mas, para montar uma estrutura dessa, é um investimento altíssimo. Além do investimento alto, os cursos também são muito caros. O investimento não é baixo, é muito caro. E você precisa saber o que você está fazendo, porque se você faz uma terapia mal feita, a chance de você piorar o comportamento daquela criança é grande. Então, valorizem, é por isso que eu falo para as famílias, para as pessoas de Brumadinho, valorizem o MUNI, porque está lá e é de graça. Tem uma fila de espera? Tem, porque infelizmente a gente não consegue suprir toda a demanda. Somos 2 terapeutas ocupacionais lá. A gente não consegue suprir toda a demanda. Não tem como. E mesmo que você coloque 3, 4 terapeutas, a fila vai só crescendo. Então, assim, tem uma fila? Tem, mas a gente tenta fazer o máximo possível para que essa fila funcione, para que as crianças não fiquem muito tempo nessa fila. A gente tem a nossa lista de prioridades e as crianças mais novas, elas entram na prioridade justamente por causa da intervenção precoce que eu falei antes. Então, valoriza, porque é uma coisa que eu nunca vi. Eu já vi em Belo Horizonte no LAIS, que é no UFMG, no Laboratório de Integração Sensorial, mas aí é muito mais restrito os atendimentos e não tem uma equipe multidisciplinar. Tem a terapia ocupacional atendendo. E aí, pessoal, para finalizar essa parte teórica, assim, que eu fiz um slide, eu não quis trazer muitas coisas escritas, um slide muito grande, para não ficar aqui só eu falando, uma coisa maçante, porque eu acredito muito mais nessa experiência de troca. Eu estou aqui à disposição, que eu puder responder, vai ser um prazer enorme. E eu acho que eu aprendo muito também com as perguntas de vocês. Eu acho que não tem maneira melhor de aprender do que forçar o raciocínio. E aí, para finalizar, né, um universo muito vasto, tem muitas coisas para a gente falar. Então, se eu fosse sentar aqui para falar de integração sensorial com vocês, se a Gislene me desse 4 horas, não seria suficiente. Eu ia ter que falar mais, mais e mais, porque são muitas referências, cada dia surge uma referência nova. E eu também estou aprendendo muito. Então, para finalizar, eu queria deixar assim, frisar para vocês que uma avaliação bem feita, ela é essencial. A gente não chega e começa a atender na primeira sessão.
a criança intervindo com a criança. A gente precisa de umas 3, 4 sessões para avaliar, porque a gente avalia família, a gente avalia criança, a gente aplica testes padronizados, a gente aplica testes não padronizados. Então, é preciso uma avaliação bem feita, porque essa avaliação bem feita, ela nos poupa tempo depois. A gente poupa de ficar perdendo tempo com intervenções que não vão ser eficazes para aquela criança. Então, uma avaliação bem feita. A realização de terapias intensivas, principalmente em crianças com TEA e ainda mais na intervenção precoce. O que são essas terapias intensivas? De 15 a 40 horas semanais. Pode ser que não seja uma realidade possível para a grande maioria, o que não é mesmo, porque é muito tempo. E aí, o que eu digo para as famílias? Suguem ao máximo o tempo que você está com aqueles profissionais. E aí, o que eu falo? Sigam as nossas orientações em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que nem sempre tem tempo para ficar ali sentado com a criança, fazendo terapia. A gente não quer que vocês se tornem terapeutas, não é esse o objetivo. A gente quer dar dicas, a gente quer passar orientações para tornar esse dia a dia mais tranquilo, para tornar a intervenção mais eficaz e para potencializar o nosso trabalho em consultório. Então, se a gente tem uma avaliação bem feita, a realização de terapias intensivas e o segmento dessas orientações no contexto de casa, aí a gente tem o sucesso garantido da intervenção e a gente garante que essa criança se desenvolva. Não quer dizer que ela vai alcançar um desenvolvimento típico. A gente não pode afirmar isso em momento algum, mas que ela vai desenvolver muitas potencialidades, isso é com certeza. E aí eu deixo aí para vocês o meu contato, deixo o meu e-mail, o meu Instagram, o meu telefone, o WhatsApp. O WhatsApp eu digo que, assim, às vezes é mais difícil, às vezes eu demoro, mas eu juro que eu tento responder a grande maioria de vocês. Mas eu estou à disposição no meu Instagram profissional. Eu sempre tento postar algumas coisas bem didáticas para o dia a dia, coisas lúdicas e informações que eu acho que são necessárias, porque eu acho que quando a gente tem informação, a gente tem tudo, né? Eu falo isso muito para as minhas famílias, assim. Vocês precisam ter informação, vocês precisam questionar, vocês precisam chegar e saber se eu estou fazendo um serviço bem feito, porque se não, gente, isso é para vocês, assim, são, agora falando para os pais, são para as famílias e para os outros profissionais também, porque a gente precisa saber com quem que a gente está trabalhando, se é um trabalho confiável, se é um trabalho que vai na mesma linha do que a gente espera. Então é isso, eu me encontro à disposição, deixo aí o meu contato e agora eu estou aberta aqui para a gente bater um papo, esclarecer as dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi uma apresentação muito longa, mas eu acho que ela foi adequada e trouxe o essencial para vocês. Elisa, muito bom. Eu vou te fazer algumas perguntas, mas antes eu vou Claro. falar a segunda palavra-chave de hoje. Pessoal, segunda palavra-chave, a palavra sensorial. Vou colocar aí no finalzinho, tá? No chat. Bom, Elisa, deixa eu só começar aqui da onde eu consegui ir organizando. A Angélica estava comentando que quando você estava falando da intervenção precoce, que é Uhum. tão importante, a gente sabe que é fato, né? Tanto para a fono, quanto para a questão da terapia ocupacional. A hora que você estava dizendo aí da importância da terapeuta ocupacional, né, da terapia, eu falo que é um tripé para o TEA. Para mim, né, a terapia ocupacional, a questão do fono e a questão da análise do comportamento é algo que não podia faltar de jeito nenhum, né? E é Não, angustiante porque a gente sabe que falta. É aquilo que você falta. falou. Nem se der cria nos profissionais, a gente vai conseguir Não. atender a demanda inteira, né? Sim. Aí a Angélica estava comentando aqui que muitos pais, às vezes, demoram para aceitar, demoram para perceber aquilo que você chamou atenção, né? Do marco de desenvolvimento infantil, da caderneta lá de vacinação. É algo também que eu chamo atenção sempre, vocês têm na mão, né? Os marcos de desenvolvimento e a gente precisa acompanhar. E ela fala, né, pergunta e comenta sobre isso também, a dificuldade que às vezes atrasa essa intervenção, né, esse momento precoce aí, por resistência dessa família. E aí é algo que a gente Uhum. precisa ajudar. Qual que é a dica que geralmente você dá aí, que pode, tanto, eu falo para a escola, isso é muito recorrente também. Eu acho que é algo que a gente precisa acessar essa família melhor. O que você sugere, assim, geralmente com os pais, quando a pessoa pergunta para a gente o que fazer, o que você sugere? Então, é realmente muito complicado. Porque, e eu entendo, é muito compreensível, porque o que eu costumo dizer é que, assim, eu sou mulher, eu ainda não sou mãe, mas eu pretendo ser, e eu tenho certeza que quando eu decidir ser mãe e eu ficar grávida, eu não vou idealizar um filho com deficiência. Ninguém faz isso. E não tem
problema falar isso. Ninguém idealiza um filho com deficiência. E aí você gera... E o TEA, ele é ainda um pouco mais complicado, porque ela não é uma deficiência que você vê. Por exemplo, uma criança cadeirante, você vê ali a deficiência. Agora, o autismo, você não vê. Você não tem uma coisa física. Claro que tem os comportamentos, né, e tudo mais, mas não é uma coisa física. Então, eu acho que o primeiro passo é acolher. Você tem que acolher, você tem que tirar essa responsabilidade dos pais, porque principalmente as mães se culpam muito. Elas acham que é culpa delas, porque elas estimularam um pouco, porque elas brincaram um pouco, porque elas têm alguma coisa que passou para o filho. E isso não é verdade. É uma coisa genética que a gente ainda sabe pouco de onde vem, o que causa, mas não tem nada a ver. Se a criança tiver que ter teia, você pode brincar com ela 15 horas por dia. Colocar na grama, colocar na piscina de bolinha, colocar na piscina. Se essa criança tiver que ter teia, ela vai ter. Isso é fato. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é acolher. E aí, no primeiro momento de encaminhamento para essas intervenções, para chamar atraso, para chamar atenção para esses atrasos, não o que eu geralmente faço é assim, não vamos apontar de cara o TEI. O que é que a gente vai fazer? Por exemplo, a criança não brinca com brinquedos de encaixe, que é muito comum. A gente vai apontar para o pai, você já reparou que seu filho tem dificuldade, às vezes, de encaixar a pecinha no lugar certo? Ou então às vezes a gente conversa com ela e parece que ela está lá no mundinho dela, em outro mundo. Eu acho que isso é interessante a gente observar mais perto. Eu acho que é bom se ouvir a opinião de um outro profissional, fazer uma avaliação, porque isso vai ser bom para o desenvolvimento do seu filho. Joga sempre para o lado positivo. Porque depois que essa família se acalma, depois que essa família se sente acolhida, a gente geralmente nem precisa falar nada, porque eles começam a ver que tem atraso. Geralmente, quando são dois filhos, eles começam a comparar e ver que tem alguma coisa errada, que não está certo. E quando essas famílias se sentem acolhidas, ao invés de julgadas e apontadas, tudo flui melhor. Então, assim, não faz o diagnóstico descer goela abaixo, porque isso não funciona. Não vai dar certo, o pai vai ficar resistente, vai tirar da terapia, vai falar que não tem nada disso, que o filho dele não tem. Não faça isso. Dê as informações, mostre o caminho, que geralmente eles juntam as peças. Não demora muito, não. Eles juntam e veem, e aí daí para frente a coisa deslancha, porque a gente precisa dos pais como parceiros, então não dá para criar um embate com eles, porque senão não funciona. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. E aí eu fico pensando muito também, às vezes, na própria família. Às vezes a mãe já está conseguindo verificar, já está conseguindo aceitar, mas tem uma resistência do pai, ou às vezes o Muito inverso. frequente, muito E frequente. aí a gente tem que lidar até com muita cautela nesse processo, até para não criar ali, né, um desconforto familiar também, que não é a nossa intenção, né? Não, É difícil, às vezes, para a tia, né, muito. sei lá, para o Pra vizinho, avó, pra qualquer para um a que fala, avó. não, ele é assim mesmo, é o jeito dele. Não tem que fazer nada, não. E aí, uma dica de ouro, gente, que é o que tem no Nune, depois eu vou falar um pouquinho mais do Nune para vocês, se vocês quiserem conhecer, que é o acompanhamento psicológico para esses pais, gente, porque não dá para deixar esses pais desassistidos, não. Você trata o menino, dá tudo pro menino, e esses pais, como é que fica? Porque, igual eu tô falando, tem uma quebra de expectativa. Você E, é, pensa como e que o vai ser a desgaste. vida desse menino daqui para frente? Como que o mundo vai ver? Que a gente sabe que as pessoas não aceitam, o mundo é cruel, é verdade, o mundo é muito cruel. Como que vai ser a inclusão? Como que vai ser? Vem 1 milhão de dúvidas, então tem que acolher essa família também. E o desgaste da família também, né, Nossa, Elisa? Porque, assim, você pensar, você estava falando, né, e é o que a gente tem mesmo, são 40 horas ali, que é no mínimo, né, que a criança precisaria durante a semana. Imagina o que que é isso. É literalmente uma família viver por conta da criança. Porque quem que é vai dar muito conta? Vamos difícil. pensar que não tem a barreira de não ter o profissional, porque a gente sabe que é uma das grandes. Sim, Mas vamos imaginar que tenha. Você vai ter que sair não sei quantas horas na TO, mas não sei por tantas e quantas horas é na fono. muito desgastante. Leva na Muito. psicopedagoga, faz a parte, cuida de você. Você não para em casa. Não, Então, é fora uma que, situação difícil. muito, fora que assim, além de todas essas demandas, tem as demandas de uma criança como qualquer outra, né? Que não é fácil, que demanda muito. Então, assim, eu vou fazer entrevista às vezes com as mães e pergunto assim: qual que é a sua profissão? Aí a mãe responde assim: dona de casa, mas responde aquilo
Uma mesmice, eu falo, gente, mas você quer serviço mais exaustivo do que esse? Você quer. Porque não tem férias, não tem remuneração. Você não tem um minuto de descanso. E aí, além de ser dona de casa, você ainda desloca pra cima e pra baixo com o menino pra levar pras terapias. Quando você não tem dois, né? Que aí é trabalho dobrado, tem que levar. Gente, é muito desgastante. Então, assim, não é fácil. Elisa, você comentando disso, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu estou lembrando de uma das minhas mães lá, né, das crianças que eu acompanho. Ela, eu falo que eu fico encantada assim com a atuação e sei o tanto que é difícil. Ela não faltou nenhuma sessão minha, eu atendo a criança dela há mais de um ano. Toda semana ela nunca falta, sempre chega no horário. Ela tem dois, né? Um que está com 4, que é o que eu atendo, e a bebezinha agora que está com 6, Uhum, 7 meses. Então, tanto que essa vida, né, fica em prol mesmo dessa criança. fica. Então, a gente tem que acolher mesmo, tem que Tem. ter esse olhar aí amoroso, né? Eu acho que um olhar Aham, amoroso para a sim, situação. A Gabi, a mãe aqui também, ela falou que está aguardando, né, lá o Nune. Eu acho que é o que você mais escuta. Está sim. aguardando lá na fila, que perguntou, né, se a demanda está alta, acho que até você já respondeu sobre isso. E a gente sabe tanto que é difícil, né, para a mãe esperar, e aí que é essa sensação que você está falando, que a gente está falando de intervenção precoce. E aí eu estou esperando para ser atendida e estou É. perdendo tempo, que é isso, né? Quando você entende que a importância da intervenção precoce e você não encontra o profissional para atender, você está literalmente entendendo que você está perdendo tempo, né, daquela Uhum. criança. Não é fácil, Gente, não. e eu digo assim, é angustiante pra gente também, porque quando eu chego e eu abro, a gente tem uma pasta lá que tem os encaminhamentos, e eu abro aquela pasta, eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí a gente pega os maiores, tenta passar para de 15 em 15 dias, para ver se não surge uma vaga, uma criança que já está mais avançada. Mas assim, hoje, falando da terapia ocupacional, a gente tem uma fila de espera no Nune, mas ela não tem uma fila tão extensa. O que dificulta é que o seguinte, os tratamentos com a terapia ocupacional são tratamentos longos. Então, às vezes a fila não está tão grande, mas, por exemplo, se eu admito um paciente hoje, muito dificilmente daqui 2, 3 meses eu vou dar alta. Geralmente esse paciente fica comigo um ano, esses de intervenção precoce de um ano, são intervenções mais demoradas. Então, talvez por isso, às vezes, a demora para a gente chamar, entendeu? Mas assim, não desiste, não. Acalma o seu coração, que eu tenho certeza que uma hora o seu filho ou filha vai ser chamado, tá? E eu me encontro à disposição. Ó, tudo que eu puder ajudar, tamo aí, estamos juntos, vai dar certo. E aí, isso que você está colocando, Elisa, também me incomoda muito, sabe? No atendimento à criança com TEA, eu faço no viés da psicopedagogia e como atendente terapêutica, né? Tanto do modelo baseado no modelo Denver quanto o ABA. E aí a angústia né? Às vezes a pessoa liga e pede, pelo amor de Deus, atende meu filho. Uhum. Gente, a coisa mais triste, que a sensação pior que a gente tem, não é, Elisa? É Que é horrível. literalmente a gente falar assim, ai, dá uma sensação que a gente não quer atender, e literalmente não dá conta mesmo, Não, né? Não dá gente, não dá. conta daquele processo ali, Não e dá. às vezes desampara mesmo, é muito ruim. E Nossa, aí é uma sensação horrível. a gente também tem que pensar na qualidade do serviço que a gente está ofertando. Exato. Que aí o que não dá mesmo, né, para a gente atender de qualquer jeito. Acho que deu uma falha no áudio aí da Elise. Deu? Espera aí que ela volta. Antes dela voltar, deixa eu só responder uma coisa aqui que a Sandra, você perguntou assim, olha, que no caso da sua neta, ela não tem incômodo propriamente com barulho, mas você citou algumas coisas que é importante você, né, fazer uma avaliação aí na terapia ocupacional, que você fala assim, olha, não tem noção do perigo, coloca né, a mão em coisas que estão Vocês quentes. estão me ouvindo, gente? Agora estou, consegui, Elise. Espera aí que não apareceu sua imagem para mim ainda não, mas está... Aí, boa. Agora Ah, sim. que bom. Ô, Elise, eu estava lendo, comentando, na verdade. Oi? Agora de novo. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora tá. Só um minutinho Deu? aqui. Ah, é porque. Agora sim. Ah, Elisa, eu estava começando, lendo um comentário da Sandra. Ixi, caiu de novo? Caiu não, né? Só travando. Vou comentando aqui, Sandra, a hora que a Elisa conseguir voltar, ela vai dando sequência para a gente, com mais qualidade. Mas você colocou a questão, né, do quente aí, coloca a mão nas coisas quentes e não tem essa noção aí do perigo. Colocar as desculpa, a coisas na internet, boca, gente, muito instável.
Agora sim? Deu? Tô Deu? aqui. Aqui, Elisa, essa fala da Sandra, nossa, acho que você vai poder ajudá-la melhor. Ela falou assim que ela tem uma neta e que a neta dela não incomoda com barulho, não. Mas ela não tem noção do perigo, ela enfia a mão nas coisas quentes, tem resistência e sensibilidade à dor, coloca tudo na boca e não fala. Ixi, caiu de novo? Aí, deu agora. Não? A Elisa está com problema na estabilidade da internet. Então, Sandra, eu sugiro demais, né, que você faça e busque uma avaliação, porque tem uma questão mesmo de fato sensorial envolvido, que a Elisa, assim que ela estabilizar ali, ela vai te respondendo sobre isso, deu certo? Agora sim, Elisa, se você quiser comentar, Nossa, deu, gente. deu para você Sim, pegar? sim, eu tô te ouvindo. Vocês estão conseguindo Ah, me ouvir? agora sim. Até Aí eu cheguei queria. mais perto aqui do roteador para ver se fica. Ô, Luta, eu sei que é isso, é uma peleja. Elisa, aí você queria que você comentasse sobre essa questão, né, da insensibilidade à dor, da questão de colocar tudo na boca. E aí ela fala da questão também de ela não estar falando ainda. Ela não colocou foi a idade. Comenta aí para mim, Sandra, qual que é a idade, enquanto a Elisa responde. Eu não posso afirmar, mas assim, a gente precisa de uma avaliação e tudo mais, mas pelas coisas que ela tem apontado, de não sentir dor, coloca a mão no quente, demora a reagir, a gente chama isso de uma hipossensibilidade. O que que é uma hipossensibilidade? É um atraso da criança para processar esses estímulos do ambiente. Então não é que ela sente, mas é porque demora tanto para chegar essa informação no cérebro dela que parece que ela não está sentindo nada. Então, nesse caso, eu indicaria, sim, uma avaliação da TO. Seria essencial a abordagem de integração sensorial com essa criança. E a questão da fala, é o que eu disse. Eu entendo que é o que mais aflige vocês, porque falar é muito essencial. Mas, para atingir a fala, tem uma série de outras coisas que precisam ser atingidas antes. Então, a fala é uma coisa que às vezes demora mais mesmo para surgir, mesmo com as intervenções, mas precisa dessa atenção, exatamente por isso. Porque são tantas coisas antes que se a gente demora muito, né, aí essa fala vai ficando cada vez mais atrasada. Mas em relação a essa questão dos sentidos, eu acho que seria super válido uma avaliação de um TO, sim, no sentido de trazer uma abordagem de integração sensorial. Elisa, tem uma parte também que você tinha comentado, eu acho que interessa muito para a gente, principalmente para os psicopedagogos e professores, que é a parte da coordenação motora fina. Uhum. É muito comum, e eu gosto muito de falar nisso da prática pedagógica, né, de um modo geral. Porque às vezes a gente acha que o que escreve é só a mão, Não. né? E aí a gente tem que entender, e eu queria que você falasse um pouco disso, o que está envolvido nesse processo de segurar um lápis e Nossa, escrever? gente, são tantas coisas. Porque às vezes a gente lida com isso como se fosse algo muito natural. O menino acabou de chegar na escola, você entrega um lápis e manda escrever numa folha, né, num espaço pequenininho ali, às vezes dentro de uma pauta, uma criança de 4 anos. Não consegue. Então, E eu a queria que gente, você falasse um pouco disso para mim. olha só, isso é muito interessante, assim. Por quê? Para a gente pegar no lápis, tá envolto controle de tronco, associação de movimento de escápula, né? De cintura escapular com o cotovelo, pulso e o movimento fino dos dedos. A gente precisa de modulação de força, que é a força que a gente vai pegar no lápis para escrever naquele papel, que se eu escrevo muito fraco não dá para ver, se eu escrevo muito forte rasga a folha. Então tem modulação de força, tem coordenação olho-mão, porque eu preciso medir aonde que eu vou parar o movimento, até onde que eu tenho que ir com o movimento. Então, assim, é uma infinidade de coisas que estão envoltas. E aí, uma coisa interessante, que tem algumas crianças que sim, têm dificuldade com a coordenação motora fina por falta de treino, porque hoje a gente tem essa questão da tecnologia que eu falo que é uma coisa benéfica, não tem como a gente tirar, mas o celular, gente, ele atrapalha demais no desenvolvimento dessa coordenação. Porque para o menino teclar no celular, ele não precisa, assim, fazer esforço nenhum. Ele não precisa calcular quase nada. Ele vai lá e clica exatamente onde ele quer e faz acontecer. Agora, para escrever, a coisa já não é bem assim. Você precisa de um esforço maior. Mas também tem crianças que têm dificuldade para escrita
por conta dessa disfunção de integração sensorial, esse transtorno de integração sensorial. Por quê? Porque não tem nada mais sensorial do que escrever. Você precisa dosar a força, você precisa entender qual que é a textura daquele papel que você está escrevendo, qual que é a superfície que você está utilizando. Então, tem algumas crianças que sim, além da terapia ocupacional convencional, entre aspas, digamos assim, também vai precisar da integração sensorial associada para conseguir dar conta de executar essa tarefa. Mas, assim, não se enganem, escrever não é uma tarefa fácil, é muito difícil. A gente acha fácil porque quando aprendeu não teve dificuldade, não teve um limite, assim, não teve um impasse. Mas para quem tem, gente, é muito difícil, precisa de muita intervenção para dar conta. E bacana essa sua fala, e eu fico pensando muito, eu sempre oriento isso, falo, olha, a educação infantil, ela precisa iniciar ali num caderno sem pauta. E muitas redes adotam a pauta são as linhas, né? Porque às vezes tem Uhum. gente aí do país todo, às vezes tem a diferenciação de terminologia. Mas a pauta são as linhas. Uma folha pautada para uma criança que tem 4, 5 anos é extremamente complexo, porque você está É, limitando aquele o espaço a uma espaço. coisinha, né? E aí não é só a criança que tem alguma questão mesmo sensorial. Dentro do desenvolvimento dessa criança é Sim, extremamente difícil, ela não está pronta, né, Elisa, para isso dentro do ainda. desenvolvimento típico, eu falo que, assim, é uma crítica que às vezes eu trago para as escolas de uma forma geral, as escolas tradicionais, que eu acho que às vezes a gente foca na alfabetização antes de ser necessário. Tem tantas coisas por trás dessa alfabetização. Assim, as crianças hoje em dia elas não brincam de massinha, elas não coloram, elas não pintam, elas não têm interesse por essas coisas. E isso é tão essencial de tantas formas que eu acho que se às vezes a gente investisse um pouco mais nessas outras coisas, a gente não teria tantos atrasos assim lá na frente, tantas dificuldades lá na frente. Mas isso é realmente para crianças de uma forma geral. A pauta ela é muito limitante, ela é difícil mesmo. É a mesma coisa de colorir dentro do contorno, é muito difícil. E aí tem um período para isso, e às vezes a gente não entende, né? Acha que a Uhum. criança está atrasada. Chega um monte de criança para mim, de mãe que leva a criança, olha, ela não consegue escrever. Todo mundo na sala dela está escrevendo. Às vezes ela acabou de fazer 4 anos, um período de É, pandemia, que ela nem estava trabalhando essa coordenação, e às vezes chega como se a criança tivesse alguma dificuldade, e às vezes nem é isso, né? É o uhum, passo a passo que não foi respeitado, é o tipo de instrumento que você está utilizando que não é adequado, né? exatamente. Eu queria também te perguntar uma coisa, ainda sobre essa questão da escrita. Não sei se eu faço certo, você pode me corrigir, tá? Se não tiver certo, me dá uma dica. Quando a criança, às vezes, tem dificuldade de sustentação do lápis mesmo, às vezes está numa fase onde ela está trabalhando aquele traçado e ainda não, né, não está conseguindo ali manter, às vezes troca até de mão. Acho que até cheguei a te mandar um vídeo desse, ele passa numa mão, passa para outra. E aí eu estou utilizando a lousa assim, ó, na vertical para ele fazer esse movimento que eu acho que fica mais fácil. É Uhum. algo que faz sentido? Facilita. Geralmente, crianças que têm dificuldade no papel, na mesa, quando você leva para o quadro, eles não têm. A gente às vezes até assusta assim, não, que engraçado, mas é porque o planejamento motor e o esforço que ele tem que fazer é menor. Primeiro, é começar pela gravidade. Quando você está com o braço assim, tem muito mais vetor de gravidade em cima do seu braço do que quando você está assim. Então, você tem que fazer um esforço físico menor. E aí o apoio do braço, ele é diferente. E aí o giz de escrever no quadro, hoje a gente usa essas lousas que são pincéis, eles são mais grossos, que já facilita, assim, já é meio caminho andar. Então não tá errado. O que eu não gosto, achei que você ia falar, já tô até me preparando. Aqueles adaptadores, gente, de lápis que põe, que mostra. Aquilo lá não é para todo mundo, não é receita de bolo, tem que ter avaliação, não é para todo mundo que a gente passa a faixa e prende o lápis na mão da criança, que às vezes a criança não tem mão, não tem força na mão. Ao invés de você desenvolver a força da mão dessa criança, você não está fazendo nada. Você prega um lápis na mão da criança e aí ela não tem que fazer esforço. Então, cuidado. Cuidado com esses adaptadores de lápis, porque não é para todo mundo. Agora, essa dica do quadro eu acho sensacional. Eu acho muito bacana aquelas atividades também de escrever com giz de quadro mesmo no chão, da quadra da escola. Eu acho isso muito bacana. Esse eu uso muito também.
E aí uma questão também que eu sempre peço, né, uma avaliação, mesmo eu sabendo que às vezes é difícil achar esse profissional, né, da terapia ocupacional, mas eu peço, e quando eu não tenho, eu peço ajuda para todo mundo que eu conheço, né? Que é a questão também, às vezes, do segurar na mão, né? Tem muito professor que, às vezes, a criança está escrevendo, segura em cima da mão da criança para ela poder fazer o traçado. É algo que eu nunca faço e sempre peço, olha, se ela não está traçando, tem alguma coisa que a gente precisa corrigir. Ou essa pega não está adequada, ou tem alguma questão sensorial envolvida. Eu tenho criança, por exemplo, que às vezes escrever na folha faz aquele barulhinho do lápis, larga na hora. Então, às vezes, é uma questão desse barulho aí, desse riscado na folha, Sim, muito e a gente interessante. não consegue fazer isso Uhum. legalmente na sala e no consultório. Então, eu sempre peço ajuda aí a TO nesse sentido e acho que é uma prática importante aí na escola. Sim. Eu falo que assim, por que que as professoras às vezes são muito resistentes com os profissionais da saúde? Não só o TO, mas o fono, porque às vezes a gente não valoriza o conhecimento do outro. E eu já vou ao contrário, igual eu tô na APAE, a APAE eu trabalho na escola e no centro-dia, né, que funcionam dentro da APAE. Eu aprendo muito com as professoras, porque elas não tinham terapeuta ocupacional lá antes, e aí, gente, a gente sabe que não é o ideal, mas aí quando você não tem um profissional, você acaba se virando e dando um jeito, porque como que você não vai prestar assistência para aquele aluno que precisa? Então, eu acho que elas têm essa resistência e elas tendem a resolver o problema, porque às vezes a gente chega com muito assim, não, tá errado, não é assim que faz e eu vou te mostrar como que faz. E eu não acho que é assim que tem que ser construído. Eu acho que tem que ser uma parceria entre ambos, porque dá para os dois aprenderem juntos. E aí, focando nessa questão, não indico, não recomendo pegar na mão do aluno, não, porque é por isso que você está falando. São várias coisas envolvidas. Pode ser a superfície que está usando, pode ser a espessura do lápis, pode ser a espessura do grafite. Então, assim, melhor avaliar do que você pegar na mão do aluno. E outra coisa que aí eu chamo atenção é que a gente fica muito preocupado com a pinça, né? Que o certo é a pinça trípode, assim, a gente ficar apoiado. Só que eu não pego um lápis assim, eu pego um lápis assim. E a minha pinça ela é funcional? Ela é. Eu sei escrever, a minha letra é legível, então tá beleza, tá ok. Então não fiquem preocupados se a criança tá pegando assim, não. É claro que eu também não vou deixar a criança pegar no lápis assim. Mas se tá escrevendo, tá legível a letra, tá funcional, eu acho que às vezes a gente não precisa se empreender tanto nos detalhes. Porque se a criança está conseguindo escrever, está ok, não está causando nenhum prejuízo, porque às vezes a gente tem muita mania, né? A minha mãe mesmo fala, quando você estava na escola no maternal, eles não corrigiram sua pinça para cá. Eu falei assim, mas para quê? Estou escrevendo, tá tudo funcionando, tá tudo certo. Então, Essa é uma parte desapegar um pouco Essa é dessas uma parte coisas. que a gente trabalha muito na educação infantil, porque quando segura, né? Porque a gente passa por fases, né? Fase palmar, a criança vai modelando essa pinça. E quando a gente ensina, faz esse processo da pega no lápis, da espessura, essa é a forma mais funcional e menos doída para o nosso corpo, Uhum, para a nossa mão, né? Então, eu sou sempre adepta de ensinar o correto, de fazer uma introdução das coisas, sabe, Elisa? sim, Eu acho que depois, se eu falo, o menino está lá no primeiro, segundo ano, não tem jeito de corrigir isso mais, não. A gente não não, consegue corrigir. Aí vira um sofrimento. Mas quando está ensinando, ensina certo. Né? sim, Trabalha com isso, dá o lápis isso, adequado, né? Faz isso. todas as estratégias. Deixa eu te perguntar uma coisa que o Luciano comentou, eu acho que ele colocou de um modo geral, mas dá para a gente ir discutindo sobre. Ele falou assim que às vezes ele escuta, ele é professor também, né, Luciano? E ele diz que às vezes escuta algum professor, né, algum profissional da educação dizendo: acho que esse menino tem alguma coisa. E ele às vezes se incomoda com isso, né, de entender que parece que está querendo enquadrar esse aluno em algum problema, que ele queria ouvir um pouco da gente sobre. Se você me permitir, eu começo e você segue, tá? Olha, Luciana, eu penso o seguinte, né? Nós, profissionais da educação, precisamos, é obrigação mesmo, né? Ficar muito atento a marco de desenvolvimento infantil, conhecer os transtornos, principalmente ligados à aprendizagem, mas não só. E aí eu acredito muito na formação, aí, no desenvolvimento profissional, na gente estudar sobre essas coisas, porque às vezes aquela criança ela passa toda a infância dela numa escola. Tem criança que chega à escola aos 6 meses, fica o dia inteiro na escola e vai embora para casa. Se não for alguém da educação a ter esse olhar apurado para aquela criança, vai passar, porque o pai só vai ver ele à noite, ele vai dormir. Ele pode achar que ele está cansado, ele não sabe como que ele interage, por exemplo, no caso do TEA.
Então, eu não gosto, né, dessa ideia de rótulo, de colocar, de apontar que tem algo, não para fazer alguma coisa, mas para justificar uma falha do seu trabalho. Mas eu acredito muito, por outro lado, que a gente tem aí, né, pode buscar cada dia mais esse conhecimento para poder avaliar e analisar sempre que possível, o mais cedo possível, qualquer questão ali, né, que esteja ligada ao transtorno, principalmente a questão do marco de desenvolvimento. Elisa, pode ficar à vontade para você colocar a sua opinião sobre, tá? Eu concordo com a Gislene. Eu acho que nós temos duas faces de uma mesma moeda hoje em dia, que é a questão do... As pessoas estão querendo diagnosticar todo mundo tem alguma coisa, o menino não senta, o menino é hiperativo, o menino não tem interesse na sua aula, às vezes é isso, às vezes a gente precisa olhar pra gente, o que tem de errado comigo, que eu não estou dando conta de suprir as necessidades desse indivíduo. A gente precisa fazer essa reflexão, porque às vezes, sim, pode ser uma falha do professor, como pode ser uma falha do terapeuta. Às vezes, comigo, o tratamento não vai dar certo, mas com o outro vai. E aí o problema é comigo, não é com o outro. A gente precisa ter esse discernimento. E, porque assim, o gospel fica assim, todo dia, todo mundo hoje, todos os meninos têm autismo. Tem duas questões. Tem a questão de que antes não era diagnosticado da maneira correta. Sim, por isso temos muitos hoje com autismo. E também tem a questão de que sim, gente, às vezes a criança vai ser diferente e ela não tem nada. Não necessariamente ela vai ter alguma coisa. Então a gente precisa, assim, é uma linha muito tênue entre as duas faces, a gente precisa ter cuidado, mas principalmente, desculpa, para hiperatividade, que é uma coisa que assim, os meninos hoje tudo tem TDAH. Todo mundo tem TDAH. Vocês já pararam para pensar que as crianças de hoje não são as mesmas de 20 anos atrás? Que as crianças de 20 anos atrás não eram expostas às mesmas quantidades de estímulo que as crianças são hoje? Os meninos hoje nascem com o celular na mão. É muito difícil uma criança que tem acesso ao celular, sei lá, muito tempo, e aí é uma coisa que cabe orientação, que cabe a gente estudar. É muito difícil uma criança que é exposta a muita tela conseguir ficar sentada numa sala de aula prestando atenção no professor. E isso não quer dizer que a criança tem alguma coisa, isso quer dizer que ela está tendo muita exposição a telas. E aí precisa regular. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que tomar cuidado com essa questão de querer diagnosticar todo mundo, colocar todo mundo dentro de uma caixinha, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter conhecimento para isso que a Gislaine falou, de ficar atento aos marcos de desenvolvimento, porque acho que a escola tem um papel muito fundamental, porque a gente passa muito tempo na escola. Então, assim, é complicado, né? Mas a gente precisa ter esse olhar, assim, cuidadoso sobre essas questões. Atento, né? E eu acho que Sim. não é ter cuidado com o senso comum, né? Eu acho que um olhar atencioso, amoroso e muito embasado, ele ajuda. Agora o Uhum. outro nem tanto, né? Uhum. A Lu comentou que ela tem uma filhinha de 3 anos, a filha dela tem síndrome de Down, e ela Uhum. falou que está enfrentando uma dificuldade com essa questão da escrita no papel, que ela é super estimulada, conheço a Lu, e assim, a filha faz terapia ocupacional, ela falou que desde 60 dias de vida, ela faz todos os aparatos aí para síndrome de Down, ela super que investe, ela falou que não está conseguindo avançar nessa questão da escrita, que ela dá conta de fazer no giz, no quadro, na parede, mas a hora que vai para a folha, ela ainda não consegue. Deixa eu ver se ela perguntou, mas completou aqui. Acho que é isso. Se você quiser comentar sobre, deixa eu só achar se tem mais aqui. O síndrome de Down, a gente tem o que a gente chama de hipotonia, né? Que eles têm o corpo mais mole, entre aspas. Eles têm uma postura mais caída, os músculos eles são mais fraquinhos. Não é fraqueza assim de que não tem força muscular, mas eles têm mais dificuldade para sustentar o corpo, para sustentar esse movimento. Mas isso com certeza você já sabe, porque, né, quem melhor do que você mesma para observar essas coisas na sua filha, você já deve ter percebido. Então, você está falando que no quadro ela já consegue, que na parede ela já consegue. Eu não conheço a sua filha, eu precisaria avaliar melhor. Mas uma sugestão que eu te dou é plano inclinado. A gente acha no Mercado Livre, pode digitar plano inclinado, você vai achar. Ou então você pode tentar fazer em casa, apoiar uma tábua com uma caixinha de sapato embaixo, prega a folha precisa estar fixa, porque ela não vai conseguir ainda apoiar a mãozinha apoiar a folha com uma mãozinha e escrever com a outra. Se ela ainda não está dando conta de passar para o papel, provavelmente ela ainda não vai dar conta de fazer.
Então, inclina um pouquinho os perfis que ela vai escrever, põe o durex na folha e tenta lápis mais grossos, giz de cera, coisas que vão traçar fácil, que ela não vai precisar fazer tanto esforço para ela ver que vai funcionar. Que aí ela vendo que ela vai conseguir, vai ter a questão da motivação também. Então pode ser que deslanche. Porque tudo que é mais difícil, gente, a gente vê que a gente tem dificuldade, a nossa tendência é largar para lá, é não tentar mais. Então por isso que a gente tem que conseguir manter essa criança motivada. Eu acho que essa dica talvez funcione. Tente, comente com a TO que acompanha ela. Eu acho que vocês vão conseguir achar uma solução bacana. A Ivone fez uma pergunta para a gente. Ivone, eu não sei se a gente vai conseguir te responder por aqui, até porque quando você pergunta assim, na prática, eu acho que para a intervenção com TEA, quais atividades você usa de uma forma mais reduzida, mais resumida? É quase que impossível, né, a gente Não responder, tem porque jeito. cada caso é um caso. Então, a gente tem que avaliar aquilo que a Elisa colocou no início. Dá conta de imitar? Eu não preciso trabalhar uma atividade ali focada na imitação. Dá conta de sentar? Dá conta de esperar? Então, eu vou variar dependendo da situação, da avaliação e de cada área. Vai ter coisa que a É, Elisa, na terapia ocupacional, vai identificar e vai evidenciar. Eu, lá na psicopedagogia, vou evidenciar. Então, é muito complexo dar essa resposta muito assim, né? complexo e cuidado se vocês acham essas respostas na internet. Porque Perigosas, na verdade. a gente acha, mas cuidado. Porque receita de bolo para terapia de uma forma geral, gente, isso é muito sério. Porque, por exemplo, eu tenho criança que eu vou brincar, eu vou pegar um carrinho e eu vou fazer 1 milhão de coisas com esse carrinho, porque o menino ama carrinho. Agora vai ter criança que vai olhar para aquele carrinho e vai, tipo assim, não vai fazer o menor sentido. Então, assim, não dá para eu te responder, é impossível eu te responder. E cuidado se você tá achando essa resposta em algum lugar. Porque se tá achando, tá errado. Gente, eu disponibilizei para vocês aí, junto com o material da Elisa, um livro e, e um plano de ação. Até disponibilizei para a Elisa também para dar uma olhada. Que eu geralmente, ele é específico para cada criança, né, para cada sujeito, nem só para cada criança, vai depender muito, mas só para vocês terem uma ideia, ele é uma síntese mesmo do material que eu disponibilizei, que trabalha com habilidade de imitação, de sentado, esperar, e ele tem uma organização didática que é muito interessante, de repente em parceria com os profissionais que já atendem, eu estou vendo aqui a Sandra, né, ela estava contando que aquela criança da questão sensorial que ela falou lá em cima, que coloca a mão nas coisas quentes e tal, ela tem 6 anos, não fala. E que ela falou assim que os resultados têm sido muito mínimos. Então, acho que vale a pena você procurar, né, outros profissionais também, fazer uma reavaliação disso, né? Claro que a gente sabe que o DSM ele traz níveis de TEA, então às vezes é um nível 3 que mesmo com muito suporte, muita intervenção, ainda vai precisar muito de ajuda, mas se você estiver percebendo que não está rendendo nada, tem alguma coisa errada, né? Tem. Precisa de reavaliar, precisa de buscar outros profissionais, tá? Então, acho que é algo importante aí. E é igual eu falei, 6 anos é uma idade avançada quando comparado com a intervenção precoce? É, mas 6 anos ainda é muito jovem, é muito novo. Então, assim, vai demorar mais para ter resultado, mas vai ter, tem que ter resultado. Então, se não E, tá tendo mudança nenhuma, eu acho que talvez seja a hora de trocar de profissional. E eu não tô querendo dizer que esse profissional é ruim, não, gente. É porque às vezes é o que eu tô falando. Às vezes comigo não vai dar certo de jeito nenhum, mas com o outro vai. Então, assim, às vezes vale a pena a gente trocar assim de profissional. E uma coisa que eu não falei que eu queria dizer é a gente ter em mente que crianças com atraso no desenvolvimento, elas não vão ficar em terapia o resto da vida. A terapia, ela não é para o resto da vida. A terapia, ela até certo ponto que a gente quer que essa criança dê conta de ir sem a gente. Nós somos um suporte temporário. Essa criança não vai ficar em terapia a vida inteira. Se ficar a vida inteira em terapia, tem alguma coisa muito errada. ô, Elisa, eu vou te pedir ajuda para responder a da Valmásia, Valmaisa. Ela perguntou assim, partindo daqueles critérios que tem no DSM, aqueles dois grupos, ela está perguntando se tem um número mínimo de sintomas, menor número de sintomas, para considerar que a criança tem TEA. Eu não sei Tem, responder isso, assim, então eu quero tem. te passar a bola. Tem um número mínimo. Eu não vou conseguir te afirmar com certeza. Posso até tentar pesquisar aqui agora.
Mas tem um número mínimo, sim. Porque quando a gente fala dos rastreios para avaliação, fala no mínimo de 6 sintomas. Isso. Mas isso é muito Mas voltado para rastreio, né? E aí eu não sei, no diagnóstico clínico mesmo, como que os médicos se posicionam, porque nem sempre o rastreio é ali, né, critério básico para o diagnóstico médico. Então, eu sei que o rastreio são 6, né? 6, é 4. isso mesmo, são 6, 4, mas aí é o que eu estou dizendo. Quem fecha diagnóstico é o médico. O terapeuta ocupacional não fecha diagnóstico, fono não fecha diagnóstico, psicólogo não fecha diagnóstico. Cuidado com isso. A gente dá, eu, terapeuta ocupacional, dou diagnóstico situacional. O que é isso? Quais áreas do desenvolvimento essa criança tem dificuldade? Agora, eu jamais vou chegar para uma mãe e falar: seu filho tem autismo. Eu não posso fazer isso, não. Quem faz isso é o médico. Mas, além do número mínimo de critérios, eu acho que é muito importante ter uma avaliação, gente, porque eu acho muito sério você pegar, abrir o DSM-5 lá, ler lá, papapá, é 5, então é autismo. Eu acho isso um pouco complicado. Porque se fosse assim, nada me impediria de fazer também esse diagnóstico, entendeu? Então, eu acho que o médico sério é aquele médico que ele tem a opinião dele, que ele tem o DSM, mas ele solicita a avaliação de outros profissionais para poder dar conta de fechar esse diagnóstico. Descarta outras possibilidades, porque às vezes tem tudo para ser TEA, mas tem outras questões que também pode confundir esse diagnóstico. Então, Exatamente. eu tenho um pouco de receio, sabe, de dizer, olha, porque se a gente pegar o MChat, por exemplo, que é muito utilizado pelo SUS, ele tem lá, né? Você pode aplicar e ele tem tantas características dentro do espectro, fora do espectro, mas ele não é critério diagnóstico, né? Ele é Não. um mapeamento de avaliação do desenvolvimento Ele é infantil. uma triagem, né? Ele é É um uma rastreio. triagem. Inclusive, bom você tocar nesse assunto que o MChat, gente, para quem é atendido pelo SUS, ele é determinado por lei que os pediatras e neuropediatras apliquem em consultas, tá? De crianças menores de 3 anos. Então, se você tem essa dúvida, se seu médico não fez, você tem vontade de conhecer, você pode solicitar. E se ele achar ruim, você joga lá na internet, que é obrigado por lei a fazer. Verdade. O Luciano só está finalizando aquela fala que a gente estava comentando sobre o olhar cuidadoso aí na hora de fazer detecções, enfim. E aí ele colocou assim que ele acha, né, na visão dele, que falta a formação ao profissional para detectar algo. E aí eu acho que pode ser de fato, né, Luciano, uma grande realidade mesmo. Eu sempre fui adepta, acho que por ser formadora docente, eu fui muito adepta a ser muito estudiosa sempre dessas questões. Gosto de estar sobre o TEA, eu acho que é uma obrigação nossa enquanto professor, não é que a gente quer ser médico, quer dar diagnóstico, fechar, não. É porque a gente lida com gente e que naquela fase ali, por exemplo, se a gente for pensar dislexia, disgrafia, é na escola que vai detectar, Sim, porque não tem outro lugar para fazer isso. É lá na escola que a gente vai dar o sinal de alerta. E aí o que eu defendo não vai no senso comum, né? Busque formação, coisa de qualidade, busque ali informações que realmente façam sentido ali científico, que tem um embasamento, né? E não é do achismo, mas é muito importante esse olhar apurado e cuidadoso. Se não sentir, né, que dá conta daquilo, que tem conhecimento suficiente para pedir ajuda. Eu sim. acho que é mais ou menos a linha, né? Uhum. Deixa eu ver mais se tem. Por que as crianças com TEA têm essa sensibilidade por barulho? Lembrando que também não são todas, né, que têm a sensibilidade por barulho, mas pode responder. São as crianças que, ao contrário da outra que a gente citou, que tem um atraso para processar essa informação, elas processam além do necessário. Então, eu costumo dizer que não força, gente. Se uma criança está demonstrando incômodo com alguma coisa, não existe dessensibilizar a criança para aquilo. É porque eu já li relatos de pessoas com autismo que hoje já estão, né, numa idade mais avançada, é que para eles chega a ser uma dor física mesmo, é associado a uma dor física, um desconforto físico. Porque o cérebro processa muito aquela informação. Tá? Em palavras chulas para vocês entenderem. O cérebro processa além da conta. Eu sempre me cito como exemplo. Eu não tenho nenhum diagnóstico, mas todos nós, gente, todos nós temos dificuldade para processar algum dos nossos sentidos. Eu sou uma pessoa que eu detesto o supermercado e eu detesto o shopping, porque tem estímulo visual demais. É muita luz, é muita cor, é muita gente, é muito barulho.
E isso para mim me deixa cansada. Eu, quando eu vou em loja de departamento que tem aquele mundo de coisa, é muito difícil para mim selecionar o que, que eu quero, o que, que eu preciso. E eu não tenho déficit de atenção, não tenho nada disso. Então, assim, se para mim que não tenho nada é difícil, imagina para uma pessoa que tem de fato uma dificuldade. Então, assim, é por isso, é por esse motivo. O cérebro dessa criança ele detecta com mais Eu falo força, digamos. que é um cérebro hiperexcitado, né? Tem muito Isso. estímulo, mas não consegue lidar com ele. Precisa Aí de ele pouco para estimular essa criança e se passa um pouquinho da conta, para ele desregula. desregula. A Helena está querendo saber o que é terapia integrativa. Terapia integrativa é diferente. A terapia integrativa que eu conheço são essas terapias holísticas que a gente chama, né? São terapias que de aromaterapia, de acupuntura, essas coisas, e que não se enganem, tem comprovação científica, sim, tá, gente? Se você procura um profissional de qualidade, eles vão dentro de uma linha científica, mas vai mais para o lado dessas terapias holísticas. A terapia integrativa que eu conheço são essas. Pode ser que tenha outra que eu não conheça, mas não tem nada a ver com terapia de integração sensorial, não. Tá. Gente, vou falar a terceira palavra-chave, vou comentar a contribuição do Luiz, que é fono, que está nos acompanhando aqui também, Elisa, nesses quadros. Eu fico Ah, muito que bom. feliz, porque contribui muito. Terceira palavra-chave é habilidade. Terceira palavra-chave é habilidade. Coloquei no chat. Luiz estava comentando que de 2 a 3 sinais já é um sugestivo de intervenção. E aí eu acho, né, que Isso. qualquer sinal para mim de atraso é sugestivo de intervenção, Aí né? eu acho adequado, sugestivo de intervenção, foi o que eu disse. Para mim, pouco vai fazer diferença se depois vier esse diagnóstico de autismo ou não, se essa criança já está em intervenção. O que eu preciso saber é qual que é a dificuldade dela hoje. Então, aí eu acho bacana, de 2 a 3 indicativos, a intervenção. Mas cuidado com esse diagnóstico aí, porque ele precisa ser muito bem feito. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Acho que agora foi. Conseguimos responder. Depois, gente, vai passado alguma coisa que a gente não tenha conseguido responder, que eu preciso encerrar por agora também. Vou colocar o link aí do certificado para vocês preencherem. Vou fixar ele no topo, porque eu vou dar aula daqui a pouquinho. Caso tenha passado alguma dúvida, alguma pergunta que vocês não tenham conseguido responder, vocês podem me responder por e-mail quando eu mandar o certificado, tá? Mandar a pergunta por e-mail, que eu encaminho para a Elisa, a gente vai trocando, que eu consegui responder também, tá? Elisa, estou muito feliz, viu, com a sua presença, foi uma delícia, aprendi um monte de coisa, fico satisfeita demais, volte sempre. Sempre Com que puder, certeza. tiver um tempinho, corre para cá para conversar com a gente, tá? Foi um prazer. Eu queria agradecer muito o convite. Eu também, cada vez que a gente tem essa troca, é um momento de aprendizado também. Se eu não conseguir responder alguma coisa, eu peço desculpas, mas a gente está aqui para aprender junto. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. E eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu muito, muito mesmo. E eu acho que para a educação, para as meninas da psicopedagogia, para os professores, auxilia muito, que é algo que a gente não tem esse contato, era o que o Uhum. Luciano estava falando, né? Às vezes a gente não tem essa formação, esse conhecimento da área mesmo, para poder orientar, para poder fazer um bom pedido aí de encaminhamento, né? Uma avaliação nesse sentido. Te agradeço demais, viu? A Dianane está lembrando, gente, vocês colocarem para mim, darem um like aí na live. Esqueci, Dianane, obrigado. E para quem chegou a primeira vez no canal, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para toda live que eu agendar, vocês vão receber, tá? No topo do chat agora tá o link do Google Formulário. Eu vou encerrar por aqui com a Elisa e aí o Thiago vai deixar um pouquinho ainda para dar tempo de vocês preencherem o certificado, tá bom? No mais, ótima noite aí para vocês. Muito obrigada pela companhia. Mais uma vez, Elisa, muito obrigada, viu?